Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos e irmãos, no Senhor Jesus, ao 17º dia de nosso retiro quaresmal. Hoje, sexta-feira, dia de jejum e abstinência de carne, nós meditamos com maior empenho a paixão do Senhor. Pedimos que Ele nos aceite como companhia em sua cruz, companhia em seu caminho ao Calvário. Quem somos nós hoje neste caminho ao Calvário? O sirineu, o povo que estava por perto, assistindo, atônito, ou talvez zombando? Somos Verônica, que enxuga a face ensanguentada do Senhor? Ou estamos no Imaculado Coração de Maria, que se encontra com seu Filho desfigurado na Via Crucis? Meus queridos amigos, no Senhor Jesus, quanto aprendizado o caminho da cruz tem para nós. Como é importante nós rezarmos a Via Sacra, meditarmos as estações, escondermos-nos nas chagas de Nosso Senhor, meditarmos aquela chaga do ombro que suportou o peso do madeiro. Ali, o meu e o seu nome, o nosso nome já estava escrito. Por amor, o Senhor já escondia a nossa vida nas suas chagas abertas. E começamos, como sempre, em oração, na presença de Deus, porque a finalidade e o desejo desse retiro é para dar glória a Deus e a salvação das almas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia desta sexta-feira, da segunda semana da Quaresma, nos apresenta o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43 e 45 a 46. Evangelho segundo São Mateus, repito, capítulo 21, versículos 33 a 43 e 45 a 46. Leio para todos os senhores. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época de colheita, enviou os seus servos aos vinhateiros para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos,
em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: irão poupar o meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que irá fazer com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que entregarão os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e a maravilha aos nossos olhos? Por isso, vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que produza frutos. Os chefes dos sacerdotes, os fariseus, ouvindo as suas parábolas, perceberam que se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois que elas o consideravam um profeta. A Quaresma está avançando, meus queridos amigos e irmãos. E a cada sexta-feira, a liturgia nos orienta à grande Sexta-feira Santa, onde, mais uma vez, nós vivenciaremos a entrega de Deus Pai para a nossa salvação da vida de seu Filho unigênito, Jesus. Quando nós escutamos a ponderação na parábola a respeito do dono da vinha, será se terão a respeito ao meu filho e à sua entrega? Assim, nós fazemos a leitura a partir do coração de Deus, ao perceber, na parábola dita por Nosso Senhor, o envio que o Pai faz da figura de seu Filho ao encontro daqueles vinhateiros. Mas não somente o Evangelho do dia de hoje nos auxilia a essa reflexão para com o respeito e a entrega que devemos ter de Nosso Senhor Jesus Cristo na Sexta-feira Santa, no alto do Calvário, abraçando a cruz para a nossa salvação. A primeira leitura da liturgia de hoje nos remete à figura de José, filho de Jacó, vendido por 20 moedas pelos seus irmãos como escravo ao Egito. Mutatis mutandi, fazendo uma ponte, uma ilação com a traição de Judas, já nos faz recordar a entrega daquele coração tão fechado, pequeno, tão bipartido entre sua ganância e interesses e ao mesmo tempo o convívio com Jesus, que levou à traição da parte de Judas. Mas também a parábola dos vinhateiros homicidas que mataram o filho do dono da vinha, nos foi um bom convite para esta sexta-feira da segunda semana da Quaresma, a fim de perguntarmos-nos se temos rechaçado o filho do dono de nossa vida. Porque a nossa vida é como essa vinha. Será se temos acolhido o Filho de Deus, o unigênito? Será se a nossa vida está aberta verdadeiramente a esta salvação que é o envio de Jesus para nós? Esse encontro com o Senhor? Acolher o dom de Deus por excelência, que é a vida do Senhor, que é a vida de nosso Mestre e Salvador. Mas
é muito importante nós, meus queridos amigos no Senhor, perguntarmos-nos quais são as tentações que nos levam a desprezar Jesus. Muitas vezes, não somos capazes de dizer não a esse encontro com Cristo, mas fugimos do encontro. Ou somos impontuais ao encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Se observarmos a primeira leitura, na pessoa de José, vendido ao Egito, o coração daqueles irmãos estava repleto de inveja, de ciúmes. Também o nosso coração pode ter essas tentações de invejas, ciúmes, mas o Santo Evangelho nos ajuda também a perceber que a tentação da avareza é uma infeliz oportunidade para nós fugirmos dessa acolhida à figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira da segunda semana da Quaresma. Um bom momento para nós perguntarmos e arrancarmos as más sementes do nosso coração. Convido a todos os senhores que essas duas passagens, tanto a do Santo Evangelho como a primeira leitura do dia de hoje, a venda de José ao Egito como escravo por parte de seus irmãos, nos ajude a pensar esses três aspectos: inveja, ciúme e avareza. Todos nós somos e estamos passíveis a estas tentações ou permiti-las ao pecado, a esse deliberadamente coração marcado e ferido por estas três características ou por uma delas. Hoje quero aproveitar o nosso retiro quaresmal, o 17º encontro, como realmente a quaresma vai avançando e nós esperamos, o apostolado in veritatem espera vivamente que esteja sendo de proveito a todos os senhores esse nosso momento de retiro quaresmal. Agradecemos todas as mensagens, o envio das considerações, também o quanto muitas pessoas em diversos lugares de nosso país estão desfrutando dessa oração como irmãos e amigos de Deus. E assim, hoje sendo sexta-feira, um dia tão importante para meditarmos a paixão de Cristo, eu quero convidá-los a rezar e a refletir sobre como devemos confrontar o sofrimento tendo um sentido cristão. Essa forma de afrontar as muitas interrogações que a dor gera em nós, que a visita da cruz suscita em nossa alma, precisa ter respostas adequadas. Um comportamento realmente sobrenatural para entendermos o que o sofrimento, através de uma leitura cristã, muito tem a oferecer de crescimento, progresso e, sobretudo, conversão para nós. Parto de uma premissa. O sofrimento, ele realmente é parte da vida de todos nós homens. Se o centro da vida é o amor, e assim sabemos, quem ama, sofre. Amar e sofrer é impossível gerar uma contraposição entre os dois verbos e as duas atitudes. Mas corremos riscos. Corremos um risco de elevar à máxima potência a nossa dor e ver tudo a partir do nosso prisma, como, por exemplo, aquele mau ladrão no alto do Calvário, que murmurava, reclamava, diferentemente do bom ladrão, que questiona a presença do Senhor Jesus no Calvário, dizendo: mas este o que faz aqui? Ele não fez nada de errado. Nós sim merecemos esse castigo. E o outro perigo é o perigo de nós minimizarmos a dor dos demais.
se eu sofro, se eu tenho as minhas dificuldades, se as contrariedades passam pela minha vida, a dor do outro, muitas vezes, ela é minimizada. Porque não importa que o outro também sofra. Sempre o importante é o meu sofrimento, é a minha capacidade de ficar ensimesmado com o meu calvário. Meus queridos amigos, quantas pessoas levam suas cruzes com tamanha integridade? Em silêncio, com um garbo fora do comum, de tal maneira que respondem às dores com um ascético sorriso, ainda que o coração esteja sofrido ou chorando. Quantas vezes as pessoas, para sair da dor ou crescer com a cruz, buscam a dor alheia para acalentar e aliviar a dor do outro e assim conseguem esquecer e, melhor, ressuscitar com a sua própria cruz. Diante da dor, diante do sofrimento que é inerente à nossa condição humana, porque amamos e o centro de nossa vida é o amor, nós somos convidados na vida espiritual a sermos muito sinceros com o Senhor. Não é brigar com Deus, mas é chorar com Deus, aprender a gritar a Deus, saber expressar o que passa conosco através da oração. E quando nós aprendemos a chorar, gritar e expressar a Deus através da nossa oração, com as palavras que estamos sentindo, com a raiva que estamos tendo naquele momento, com o ímpeto de resolver a nossa maneira, mas diante do sacrário nós percebemos que primeiro a calma, para depois o discernimento. Aí sim, nós descobrimos que a dor nos leva a essa escola de despojamento diante do Senhor. Diante de qualquer sofrimento, expressar a Jesus a situação e as nossas sensações mais íntimas e às vezes as nossas vontades mal governadas é uma grande ajuda divina para retirarmos o positivo na maneira de agir e o crescimento para, ou segundo, a purificação da nossa história pessoal. Realmente, a cruz, ela é parte da vida, mas a cruz sincera com Deus, ela é uma dificuldade que leva à ressurreição. E se a dificuldade que leva à ressurreição existe, porque esse é o sentido da dor a partir de nossa fé cristã, a partir da vida de Cristo, nós damos um passo muito coerente do porquê ao para quê. Se lemos o livro de Jó, nós percebemos que em nenhum momento Jó recebe uma resposta do porquê. A chave de leitura, de interpretação do livro de Jó, que também nos dá essa compreensão do sentido cristão da dor e da cruz, é de que nós precisamos compreender que o sofrimento não está ao nosso controle na sua origem, mas na descoberta do para quê, na finalidade. A origem não temos controle, mas o fim, o para quê, este sim, se encontra em nossas mãos, porque está nas mãos de Deus. Que tal hoje nós falarmos com Deus? O que quer, Senhor, me fazer ver ou como deseja me ajudar a partir desse sofrimento, dessa contrariedade? Qual é o proveito espiritual que essa cruz, seja de âmbito físico, espiritual, moral, sejam preocupações, o Senhor quer que eu realmente aprenda? E Deus, com certeza, nos responde, porque nos fala todos os dias.
Nós precisamos aprender a ler os sinais dos tempos na nossa vida a cada dia, em todos os instantes. E Deus, o primeiro que vai nos responder é o seguinte: aprenda a se oferecer a mim. E quando nós nos oferecemos a Deus, meus queridos irmãos, com as nossas dores, sofrimentos, com a cruz que nos visita, nós bradamos aos céus, bradamos diante do sacrário, nos ajoelhamos aos pés de nossa cama ou damos as mãos aos nossos e dizemos para Jesus: aceito e ofereço. Vamos repetir? Aceito e ofereço. A Quaresma é um tempo de darmos um passo de gigante mediante as dores da nossa vida. Um passo de gigante porque ao aceitar e ao oferecer, a nossa dificuldade, a nossa tristeza, o abatimento passa a ser fecundo, porque nos identifica com Jesus. Basta percebermos que temos 3 estágios em toda e qualquer dor, física, moral, espiritual, enfim, afetiva. O primeiro estágio é daquela rebelião interior, é o rechaço real e imediato, ou seja, parece que estamos diante de uma fonte de desespero. Depois vamos a um segundo estágio, que é uma certa resignação, podemos até utilizar tristonha, opressiva ou depressiva. Não tenho o que fazer. É o famoso não há remédio, paciência. Perante a incapacidade de mudar a situação que eu me encontro de dificuldade, de cruz ou contrariedade. Alguns param nesse segundo estágio do sofrimento, jogam a toalha, esquecem de Deus ou simplesmente escrevem no livro da sua própria vida: Deus me esqueceu. Mas há o terceiro estágio, e é isso que eu gostaria de deixar especialmente nesse dia para todos nós, tendo a paixão de Cristo no coração e na mente. Aceitação. Aceitar no coração é não uma simples resignação, porque entre a resignação e a aceitação existe uma diferença. Quando eu aceito no meu coração, com Deus, eu vou permeando a dor de fé, esperança e caridade, as 3 virtudes teologais. Assim, a nossa fé nos ensina a fazer uma leitura cristã de todo e qualquer tipo de dor, pequena ou grande, mas é a sua dor, é a nossa dor. Mas antes de ser sua, minha ou nossa, ela é de Cristo, é de Deus. Porque se os membros choram, e nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, a cabeça, que é o Senhor, também chora conosco. Bem como, quando nos alegramos, o Senhor sorri, vibra com a nossa felicidade, porque Ele é a nossa paz. Quero deixar para todos os senhores hoje a leitura orante com a palavra de Deus da profecia de Jeremias, capítulo 31, versículos 1 a 34. Jeremias 31, versículos 1 a 34. E vamos agora rezar, então, a nossa oração atribuída ao Papa Clemente XI. Meu Deus, eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como primeiro princípio. Eu vos desejo como fim último. Eu vos louvo como benfeitor perpétuo. Eu vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa justiça me contenha, vossa clemência me console, vosso poder me proteja. Meu Deus,
eu vos ofereço meus pensamentos, para que só pense em vós, minhas palavras, para que só fale em vós, minhas ações, para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos, para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis e enquanto o quereis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe, um dia muito feliz e santo, que seja de proveito para todos nós, em benefício do crescimento espiritual, cada encontro vivenciado neste retiro, que também possamos oferecer pelas almas do purgatório, que a luta pela nossa conversão seja de mérito para que muitas entrem nos céus. Até amanhã, no nosso 18º encontro do Retiro Quaresmal.